Olá, professores e É. professoras. Olá, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa formação para professores de língua portuguesa, né, para a segunda série do ensino médio, no nosso programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui de FAP, e junto comigo está a nossa querida professora especialista, Camila Augusta, né, que já esteve com a gente já na semana anterior, né, seja muito bem-vinda, e já passo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à formação para a segunda sequência de atividades do primeiro bimestre de 2021. É com muita alegria e satisfação que eu começo a formação de hoje. Enquanto eu preparo para compartilhar a tela, eu peço a vocês que, por favor, peguem os materiais para anotações. Já vou compartilhar aqui e aí a gente já começa uma conversa mais organizada. Todos, Tânia, por favor, você enxerga a apresentação? Tudo certo aí? Sim, tá Ah, tranquilo. Uhum. perfeito. Então, começando. Bom, como a gente já trabalhou nos outros dias, eu peço que vocês, por favor, digitem no navegador ou sigam o link para acesso ao material. A Tânia colocará no chat o link para que vocês possam acessar o caderno Aprender Sempre. E também ela colocará o link para que vocês tenham acesso a essa apresentação em PowerPoint. Então, caso vocês prefiram, em função da melhor visualização pela tela do computador, a Tânia colocará no chat o link em que vocês terão acesso, então, ao material para Aprender Sempre, que vocês já conhecem, e colocará também o link para acesso à apresentação em PowerPoint. Nesse link vocês encontrarão as datas, hoje dia 10, então cliquem, por favor, na data do dia 10, nas apresentações, e aí só localizar o PowerPoint da segunda série do ensino médio. Nesse mesmo link tem um material em PDF que a gente trabalhará com ele no terceiro momento da formação. Então, para esse momento, somente o material em PowerPoint. Bom, os nossos objetivos para essa manhã é para que a gente possa ter sucesso na formação e para que o trabalho depois a ser feito na escola, na ATPC, seja bastante significativo e bastante produtivo. Os nossos objetivos hoje, então, são: o primeiro, reconhecer os processos cognitivos e os objetos de conhecimento mobilizados nas habilidades propostas para a sequência de atividades 2 da segunda série, percebendo como eles se materializam no planejamento pedagógico. O nosso segundo objetivo, que vai ser no segundo momento da formação, hoje uma formação de 45 minutos, analisar os itinerários cognitivos propostos na sequência de atividades 2 da segunda série para potencializar o desenvolvimento das habilidades. E o terceiro objetivo, que é o terceiro momento da formação, propor encaminhamentos para serem desdobrados para os professores após a transmissão, a fim de fortalecer o planejamento da implementação do material, considerando o contexto da escola. Então, são 3 objetivos, 3 momentos de formação que a gente procura fazer o trabalho. Bom, da mesma forma que nós fizemos na formação da sequência de atividades 1, eu inicio o trabalho assim, mais concreto, mais determinante da segunda série, apresentando para vocês as habilidades. Caso fique difícil de fazer a leitura na tela, alguns textos eu lerei, outros eu somente comentarei. Então, não se preocupem em ler na tela, acompanhar a leitura detalhadamente, até porque essas habilidades, vocês têm elas disponibilizadas no caderno do professor, na página 80, 81, onde tem as orientações metodológicas, as orientações didáticas. Na verdade, aquele texto de apresentação da sequência de atividades, vocês têm acesso a essas habilidades. Então, a habilidade essencial, a grande habilidade que procura ser contemplada ao longo das 8 aulas da sequência de atividades é elaborar estratégias de produção de textos diversos, verbais e não verbais, respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência. Essa é a grande habilidade, esse é o grande guarda-chuva, digamos assim, que estrutura, que sustenta as 8 aulas. Para que essa habilidade essencial ela seja consolidada, ela seja absorvida pelos estudantes e para que a gente possa trabalhar com ela, ela é sustentada pelas habilidades de suporte.
Então, como eu dei o exemplo do guarda-chuva, essa habilidade essencial seria o guarda-chuva, cada vareta do guarda-chuva seria uma habilidade de suporte. Essas habilidades, eu não vou ler os textos de todas elas, eu só gostaria que vocês, nesse momento, por favor, observassem o código dessas habilidades de suporte. Ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, 18A, 18B. Nessa tela aqui, nós temos a habilidade número 5 também. Então, é importante que a gente perceba que essas habilidades, elas vêm sendo consolidadas, elas vêm sendo apresentadas, trabalhadas com o estudante desde os anos, desde o ensino fundamental, desde o 6º ano, do 6º ao 9º ano. Uma outra questão que a gente tem que ter bastante foco e bastante cuidado é que uma habilidade de suporte que vem sendo trabalhada do 6º ao 9º ano, e nós estamos no 2º ano do ensino médio, não será em apenas 8 aulas, que é o que propõe a sequência de atividades, que a gente vai dar conta dessa habilidade essencial e das habilidades de suporte. Então, a sequência de atividades é um instrumento para possibilitar a recuperação e o aprofundamento da habilidade essencial, das habilidades em fragilidade. Por isso que ela é uma sugestão. Então, o professor, conhecendo a turma, conhecendo as dificuldades dos estudantes, os professores têm condições de filtrar o material, potencializar, verticalizar, aprofundar esse material. Desculpa, pessoal, acho que vocês estão... Acho que não foi em tela cheia. Agora sim, né? Desculpa. É que para mim aqui estava aparecendo pequenininho, eu só enxergo na janelinha, então, desculpa, desculpa mesmo, deveria ter prestado atenção nisso. É que como eu só enxergo a janela pequena, para mim fica reduzido. Mas Não, tudo bem, tudo bem, a gente imagina, tudo bem, a gente prossegue. Vamos lá, então. Continuando o trabalho com as habilidades, agora sim, tela cheia, para que todos nós possamos ter acesso e ler com calma, com tranquilidade. Essas habilidades de suporte que eu apresentei no slide anterior, elas continuam nesse slide aqui. Então, novamente, habilidades do 6º ao 9º ano, habilidade 14A, 14B, habilidade 29, A e B. Então, quando a gente observa que o aluno na segunda série do ensino médio, ele deveria ter essas habilidades consolidadas, firmes mesmo, no seu rol de conhecimento, no seu processo de aprendizagem. Agora, na segunda série, as atividades propostas nessa sequência de atividade, elas procurarão fazer com que os estudantes desenvolvam, exercitem essas habilidades. Claro que a gente sabe que, em função do tempo didático e do próprio perfil das turmas, muitas vezes a gente tem na turma diversos perfis de estudantes, diversos perfis de aprendizagem. Então, assim, muitas vezes essas atividades elas serão disparadoras para outras atividades que vocês poderão desenvolver em sala de aula. Bom, a importância de conhecer as habilidades também se desdobra lá na atividade que será feita no momento de ATPC após a formação na escola. Então, é importante a gente ter essa visão sistêmica de como o trabalho com a sequência de atividades 2 foi estruturado e como que cada atividade se relaciona entre si. Bom, apresento para vocês, essa é uma tela também que já é conhecida da atividade, da sequência 1. Então, aqui eu apresento para vocês as aulas da sequência 2, a da aula 1 a 8, o título da aula, e aí eu coloquei uma observação para que sejam consultadas as orientações para os professores. Novamente, eu friso a questão da leveza e da curiosidade, despertar da curiosidade dos estudantes para os títulos das aulas. Então, por exemplo, o título da primeira aula é Espelho, Espelho Meu. A própria intertextualidade, a própria ironia presente no título da aula, esse meu colocado entre parênteses, perguntando para mim, para o estudante, para o leitor, de quem é esse espelho, o que eu vejo nesse espelho, faz com que alguns conhecimentos prévios, o próprio repertório cultural dos estudantes seja despertado. E aí as aulas elas vão seguindo ali, vocês têm acesso aos títulos. Em cada aula, vocês já sabem, vocês têm disponibilizados os objetivos de cada aula. Algumas vezes o objetivo ele é
simples, às vezes é um objetivo duplo, triplo. A gente tem os materiais que serão necessários, sugestões para a organização da turma e orientações didático-metodológicas para os professores colocarem a sequência realmente em ação. Então, iniciando, desenvolvendo e finalizando o que vocês conhecem. Muitas vezes, em muitas atividades, nessas orientações, a gente encontra alguns encaminhamentos, algumas orientações sobre como fazer com que essas atividades sejam usadas no contexto que nós estamos vivenciando, contexto híbrido, ou ideias, orientações, dicas de como potencializar a atividade, dando outras sugestões. Bom, quando a gente olha para essa sequência de atividades 2, algumas coisas são importantes quando a gente pensa em itinerário cognitivo. Para que seja um itinerário, eu começo na aula 1, termino na aula 8, mas entre a aula 1 e a aula 8, todas as outras aulas, elas fazem parte desse processo. Então, é importante, por exemplo, quando nós olhamos para a aula 1, para a estrutura da aula 1, o estudante é convidado a ler uma reportagem, ele conhece essa reportagem, e aí é interessante porque, por questões didáticas, como a reportagem é um tanto quanto longa, ela está fragmentada. Essa reportagem ela começa na aula 1 e continua na aula 3. Na aula 2, os estudantes são convidados a fazer atividades de interpretação textual sobre a primeira parte do texto, tanto o texto verbal quanto o texto não verbal que está presente, porque a reportagem ela traz algumas ilustrações que são bastante significativas para a interpretação textual. Na aula 3, então, é apresentada a construção da argumentação. Quais os tipos de... como que eu posso construir a argumentação do meu texto, como que eu posso trazer argumentos de autoridades, a voz do outro dentro do meu texto. Na aula 4, as atividades, elas procuram mostrar os movimentos da argumentação, a refutação, a negação, a sustentação. Movimentos que a gente sabe que são extremamente importantes na hora de eu escrever um artigo de opinião. Na aula 5, a gente trabalha com tipos de argumentos. A gente apresenta para os estudantes, muitas vezes é a primeira apresentação, outras vezes é uma forma de retomar algo que eles já conhecem, os tipos de argumento. Prova concreta, exemplificação, argumento de autoridade. Uma vez conhecendo os argumentos, a forma como esses argumentos se apresentam no texto, na aula 6, os estudantes são convidados a planejar o texto que escreverão. Se a gente for pensar na sequência de atividades 1, a gente percebe que é mais ou menos o mesmo processo, o mesmo itinerário cognitivo. A gente apresenta o gênero, a gente lê, a gente interpreta, e após essa contextualização, após essa apropriação das características do gênero, e no caso da sequência 2 da argumentação, os estudantes são convidados a escrever. Então, na aula 6, eles planejam, na aula 7, eles produzem a primeira versão, e na aula 8, é o momento de fazer a autocorreção através de rubricas, uma espécie de uma tabela de autocorreção para que eles guiem esse trabalho e para que vocês também, professores, consigam analisar, de certa forma, a autonomia que o estudante tem durante essa autocorreção, a forma, o processo que eles têm de revisão do texto. E aí, então, na aula 8, essa segunda versão é produzida, é feita a autocorreção e aí a socialização. Claro que nesse momento em que a gente está vivendo, com um grupo em sala de aula e um grupo em casa, a gente precisa considerar e a gente precisa pensar como que esse texto será socializado. Então, essa é a importância também de se conhecer previamente a sequência de atividades, para que a gente lá na aula 8 já tenha pensado, já tenha criado estratégias para a socialização. Esse itinerário cognitivo permite que a gente continue considerando, da mesma forma que já fizemos na sequência de atividades 1, a gente continue considerando a produção textual como sendo um processo e não apenas um produto. Então, essa que é a importância de não se fragmentar esse itinerário cognitivo que foi proposto. Bom, quando a gente olha para a habilidade essencial da sequência de atividades 2, a gente pensa que essa habilidade, ela se articula em processo cognitivo mais objetos de conhecimento.
Aqui na tela vocês têm reproduzido o texto da habilidade essencial da sequência de atividades. Elaborar estratégias de produção de textos diversos, verbais e não verbais, respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência textual. Então, a gente tem o processo cognitivo e o objeto de conhecimento expostos nesse texto. Processo cognitivo, elaborar. Essa é a atividade principal dessa habilidade que sustenta a sequência 2. Os objetos de conhecimento, estratégias de produção de textos, as características do gênero, coesão, coerência, progressão textual. Então, quando a gente olha para a habilidade que sustenta, a grande habilidade, né, a essencial, que sustenta a sequência de atividades 2, a gente observa que o grande processo cognitivo é elaborar. Elaborar o quê? Estratégias de produção de textos. E aí a gente pode também, novamente, fazer um link, fazer uma visita à sequência de atividades 1. Quando eu participei da formação da sequência de atividades 1, eu comentei em um dado momento que a sequência 2, ela verticaliza o trabalho que foi começado com a sequência de atividades 1. E é justamente por isso, porque o estudante ele se apropria do conhecimento, ele reconhece as características do gênero textual, ele se apropria delas e produz. Agora, na sequência 2, o processo ele se aprofunda, ele se verticaliza. Por isso que o trabalho com a sequência 1 é tão importante, porque ele vai se verticalizar agora na sequência de atividades 2. Bom, outra questão que é importante é a gente pensar nos itinerários cognitivos. O que são esses itinerários cognitivos? É um conjunto de atividades propostas que ativam os processos cognitivos para o desenvolvimento da habilidade. Então, quando eu olho para o texto da habilidade essencial da sequência, que é elaborar estratégias, quando eu penso no processo cognitivo que precisa ser criado, que precisa ser instaurado, que precisa ser começado, eu penso da seguinte forma, que para elaborar estratégias de produção textual de textos diversos, e aí eu preciso ter muito cuidado, porque eu estou falando de texto verbal e texto não verbal. O que já aconteceu na sequência 1, que eles leram uma notícia, eles produziram uma notícia, e aí depois a gente verticalizou com o infográfico. Então, para elaborar estratégias de produção textual de textos diversos, os estudantes precisam ser estimulados anteriormente a desenvolverem outros processos cognitivos, levando o professor a organizar o trabalho pedagógico na perspectiva da construção de itinerários cognitivos para desenvolver as habilidades. Então, quando eu penso nessa questão do itinerário, eu penso numa série de atividades anteriores que estimulam a criação desses itinerários próprios. Então, quais as atividades que o estudante precisa fazer até chegar ao momento da escrita, até chegar o momento da produção textual? E aí eu tenho desde habilidades de leitura de textos, eu tenho o que já foi produzido na sequência 1, que é tomar notas, fazer relações entre dados, organizar a produção de texto, agora na sequência 2, conhecer os argumentos, as formas de apresentar os argumentos no texto. Então, essas são atividades que são anteriores, por isso que é o itinerário. Por isso que não é simplesmente apresentado uma proposta de produção de texto. A produção de texto, ela se insere dentro desse itinerário. Bom, já que estamos falando em itinerário, e eu acho que muitas vezes fica muito mais simples, né? Assim, digamos assim, de visualizar uma imagem e não apenas o texto verbal. Aqui a gente está representado uma proposta de itinerário cognitivo para a sequência de atividade 2. E aí, assim, eu ressalto carinhosamente que é uma proposta, é uma sugestão. Então, cada professor, na sua escola, com o seu grupo de alunos, com a sua orientação pedagógica, ele tem total liberdade de promover outras atividades, potencializar, fazer outros passos desse processo, desse itinerário cognitivo, desse processo formativo.
Então, de novo, vocês têm lá em cima no slide em negrito, em realce, o texto da habilidade essencial, elaborar estratégias de produção de textos diversos, e aí não se preocupem em pensar, poxa, tem cinco pontos, mas a sequência de atividades ela tem 8 aulas. Não está dividido pelo número de aulas. É o itinerário, porque muitas vezes o mesmo processo cognitivo ele é acessado, ele é exigido em aulas diferentes. Então, por exemplo, no número 1 ali, eu tenho conhecer. Os estudantes eles precisam conhecer as estratégias de produção. No 2, eu já tenho identificar. Identificar o quê? O veículo, o leitor, as características do gênero. No ponto 3, eu já tenho coletar e selecionar. O que? Materiais para pesquisa. O que eu preciso coletar? Quais as informações que me faltam sobre determinado assunto? Eu vou selecionar qual fonte, essa fonte é confiável, essa fonte não é confiável. Depois, no 4, eu tenho reconhecer e refletir, reconhecer os tipos de argumento, os procedimentos de coesão e coerência, e por aí vai. No 5, eu teria produzir, revisar, socializar, avaliar. É o texto como processo. Então, embora não seja linear, não é uma linha reta, é um percurso. Percebam que há altos e baixos, percebam que muitas vezes para percorrer do 1 ao 2, um determinado grupo vai levar um tempo, outro grupo levará outro. Então, essa é uma sugestão. Bom, a seguir, a gente faz um exercício com o objetivo de analisar como são os itinerários cognitivos propostos na sequência 2. Essa é uma atividade da aula 2, a aula é denominada Ordem e Progresso. Então, os estudantes, eles leram a reportagem, um excerto, né, um pedaço da reportagem na aula 1, leram, debateram. Na aula 2, a atividade é para retornar ao texto. Esse é um movimento extremamente importante dentro de um itinerário formativo, um itinerário cognitivo, retornar ao texto. Não são exercícios de memorização, são exercícios de reflexão. E aí, na atividade, na letra C dessa atividade 1, que é de responder, a gente solicita aos estudantes que eles observem a construção do texto e identifiquem a ideia central de cada parágrafo, o tópico frasal. Então, na reportagem, no primeiro excerto, que está na aula 1, por exemplo, no primeiro parágrafo, eu tenho a chegada da internet no Brasil, no segundo parágrafo, as mudanças no Brasil após 30 anos, da chegada da internet, no terceiro parágrafo, a importância das redes sociais, e no quarto parágrafo, o papel dos influenciadores digitais. A partir do momento que o estudante consegue perceber que cada parágrafo exige uma ideia central, um tópico frasal, ele conseguirá perceber, ou a gente estimulará essa percepção para que ele veja quais são as fragilidades de cada tópico frasal desses, onde a minha pesquisa precisa se centrar. O que eu não tenho de informação? O que eu preciso pesquisar mais e melhor para que o meu texto tenha essa força argumentativa, tenha essa coesão textual. Bom, agora nós passamos para um momento de interação em que vocês no chat responderão, escolherão, na verdade, a alternativa A, B ou C do que está proposto. Considerando a habilidade em tela, é esse texto em azul, em realce, com a habilidade essencial, proposta para a sequência de atividades 2, que itinerários cognitivos identificamos na atividade descrita no slide anterior. Ou seja, quais itinerários são acessados, quais processos cognitivos, quais itinerários cognitivos são acessados nessa atividade em que os estudantes precisam ler o parágrafo e reconhecer o tópico frasal. Então, por favor, no chat, 3 minutos para a resposta. Obrigada.
Tânia, já temos algumas respostas? Oi, Camila. Eu estou acompanhando aqui, né, as colocações no chat e a maioria tem apontado para o item B, mas alguns professores também têm colocado o item A e o item C, né? Então, eu vou destacar aqui algumas respostas. A professora Flávia, né, a professora Karina, a professora Elisângela, a professora Adriana, a professora Anne, né? Acho que é Anne o nome dela. Professora Valéria, professor Edson, por exemplo, tem destacado aqui a alternativa C. A professora Ana, ela coloca a alternativa B. A professora Conceição, ela coloca a alternativa C, assim como o professor Nelson, né? A professora Emília também, né? Ela coloca a alternativa C. A professora Cláudia, alternativa B. E eu tenho algumas pessoas que indicaram a alternativa A, né? O professor Reginaldo coloca a alternativa A. A professora Selma também indica a alternativa A, né? A, tem algumas pessoas também que concordam que, de repente, eu posso ter mais de uma alternativa que se complementem aqui também. A professor Heber, né, ele coloca alternativa B e C, né? E a professora Marilene também, ela coloca alternativa B e C. Então, são algumas das respostas. Mas eu tenho também uma colocação aqui, vou destacar, porque ela justifica também, né? Sim, Ela coloca por a favor. professora Cássia, ela coloca a alternativa C, que ela destaca como habilidades aí, identificar, selecionar e refletir, né? Perfeito. Eu agradeço imensamente a participação dos professores, Flávia, Karina, Elisângela, Adriana, Valéria, Edson, tantos nomes que a professora Tânia trouxe para nós, da mesma forma como participaram das atividades da formação 1. Quando a gente olha para a habilidade de elaborar estratégias, para essa habilidade essencial, e a gente olha o texto das alternativas, e a gente pensa em itinerário cognitivo, a alternativa correta, ou a resposta esperada como sendo correta, seria a letra C. No entanto, os professores que comentam que as atividades colocadas nas alternativas A e B também poderiam ser, sim, as atividades colocadas nas alternativas A e B, elas podem ser executadas em sala de aula sem o menor problema, para verticalizar, para potencializar o trabalho com a habilidade essencial. Então, como tem no texto da pergunta, qual itinerário a gente identifica melhor, qual é a melhor alternativa que corresponde ao trabalho com habilidade, como a gente só tem pelo enunciado, pela comanda da atividade, uma resposta simples esperada, então seria a letra C. No entanto, as outras atividades, elas podem sim complementar o trabalho com a habilidade essencial. E essa que é a grande questão colocada na sequência de atividades. Cada professor, cada escola, cada sala de aula, cada grupo de alunos, de acordo com as dificuldades apresentadas e de acordo com o planejamento do professor, ele pode sim desenvolver atividades que trazem exercícios, atividades de leitura, de produção de texto, de análise linguística, que englobam as alternativas A e B, certo? Aqui, então, o mesmo slide, só a letra C marcada. E a ideia também é realmente da gente refletir sobre como que as atividades se complementam e como, muitas vezes, uma habilidade se articula com várias outras atividades. Eu agradeço a participação de vocês. Vou falar mais alguns nomes: a professora Cássia, a professora Cláudia, a professora Selma, Reginaldo, Edson. Muito obrigada pela participação. Hoje o nosso tempo é mais reduzido. Então, agora eu gostaria de apresentar para vocês um outro itinerário cognitivo. Esse está na aula 6, é uma aula intitulada Mãos ao Texto. Eu não lerei o texto da atividade, só para que a gente seja um disparador para as reflexões. Então, na aula 6, a primeira atividade diz lá: você deverá produzir um artigo de opinião respondendo à questão: as redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade?
Tem duas questões que são bastante importantes aqui. Primeiro, que na comanda, no enunciado do exercício, na consigna do exercício, eu já tenho a apresentação, a exposição, a solicitação do gênero textual a ser produzido, o artigo de opinião. Essa argumentação que veio sendo construída nas 5 aulas, essa é uma atividade da aula 6, nas 5 aulas anteriores, ela se materializa a partir da aula 6. Um outro dado interessante é que, para responder essa pergunta, que é solicitada como motivadora, como tema para a produção de texto, os estudantes eles tiveram contato com o tema nas últimas 5 aulas. Porque quando nós olhamos lá na aula 1, a reportagem ela trata das redes sociais, o lado benéfico e o lado não tão benéfico assim das redes sociais na vida das pessoas. Então, a gente parte do princípio que nas últimas 5 aulas, esse tema foi sendo desenvolvido, foi sendo estimulado. Quando a gente pensa também em itinerário cognitivo, aqui nós temos o que seria o itinerário da sequência 2. Então, na aula 1, os estudantes foram convidados a fazer a leitura do texto. Na aula 2, na atividade que eu tinha projetado antes da interação, determinar qual é o tópico frasal. Na aula 3, a utilização dos argumentos. Na aula 4, a movimentação desses argumentos, refutação, sustentação, negociação. Na aula 5, os tipos de argumentos que nós podemos ter no texto, alguns deles, claro, que isso não se esgota na aula. Na aula 6, o planejamento do texto. Na aula 7, a primeira versão do texto. Na aula 8, a autocorreção e reescrita. Eu não coloquei aqui no itinerário cognitivo a socialização, porque justamente cada professor com o seu grupo de alunos vai combinar, a ideia é que combinem, que conversem entre si, para que a socialização seja feita. Qual é a melhor forma de socializar? Um itinerário cognitivo muito parecido com aquele que nós fizemos na sequência de atividades 1, porém agora verticalizado, aprofundado para o desenvolvimento do artigo de opinião. Bom, algumas sugestões para que a gente possa desenvolver essas atividades dentro do contexto que nós estamos vivendo, pensando num contexto de escola híbrida. A primeira sugestão que eu trago é o uso dos infográficos contidos na sequência de atividades 1 da segunda série, que nós trabalhamos na formação anterior. Por exemplo, na aula 7 da sequência 1, nós tínhamos um infográfico que mostrava quais eram os objetivos que as pessoas tinham usado a internet. Então, uma dessas sugestões é a gente resgatar o material que a gente tem disponível, potencializar, verticalizar o material que os estudantes têm, no caso da sequência de atividades 1. Esse mesmo infográfico, por exemplo, ele pode ser usado como tema motivador de uma pesquisa. Os estudantes, dentro do seu grupo, da sua sala de aula, de quem está em casa, podem fazer uma pesquisa a partir da pergunta que foi feita na pesquisa do IBGE. E depois, por exemplo, comparar os dados que foram obtidos com essa pesquisa na sala de aula, na escola, na família, no convívio deles, com os dados que foram disponibilizados pelo IBGE. É uma sugestão. Uma outra sugestão é o envio de links com textos argumentativos para leitura extra-classe. Isso a gente faz o tempo inteiro, independente do contexto. A gente indica, a gente comenta, seja por link ou seja em sala de aula, isso é algo que a gente já faz comumente. Outra questão é a criação de nuvens de palavras a partir do texto indicado, para divulgação. Inclusive, essa nuvem de palavras, ela pode ser divulgada se a escola tiver redes sociais, claro, com um texto explicativo, contextualizando a atividade, e é algo assim que os estudantes, as pessoas no geral, ainda mais hoje que com a questão da pandemia, a gente fica muito mais exposto à televisão, muito mais exposto à mídia. A nuvem de palavras, ela é apresentada em vários programas, de vários formatos e de vários temas. Outra opção seria um brainstorm, um debate mesmo, uma discussão, uma chuva de ideias sobre o texto que foi indicado para a leitura extra-classe. Aí, de novo, eu trago a importância de se conhecer a sequência de atividades antes de
começar a implementação em sala de aula, porque o brainstorm, por exemplo, a partir de uma leitura esta classe, precisa ser bem estruturado, precisa ser amparado, o professor precisa se antecipar a algumas questões que esse texto pode trazer. Claro que a gente não tem como prever isso, e o mais interessante do trabalho da sala de aula é que a gente aprende o tempo inteiro, os estudantes nos instrumentalizam para a nossa vivência escolar, e aí as informações que eles trazem são extremamente importantes, até para que a gente possa avaliar e até mesmo aproveitar o repertório cultural que eles têm. Uma outra possibilidade seria o debate regrado sobre o tema de interesse da turma, ou podcast sobre o tema debatido, a criação de uma charge, de uma história em quadrinhos sobre o tema de sala de aula. Bom, quando a gente olha para o itinerário cognitivo, a gente pensa nessa ideia de espiral, de espiralização da aprendizagem. Então, observem que cada elo desse espiral, ele se torna mais complexo à medida em que os processos cognitivos vão sendo usados, vão sendo acessados. Vocês têm ali na tela, conhecer, identificar, esses são alguns dos processos cognitivos que são utilizados nas aulas. Então, percebam que é um trabalho estruturado, percebam que é um trabalho que não está isolado dentro da sequência. Essa é a importância do itinerário formativo. Bom, nesses momentos formativos, nós temos oportunidades de reflexão e ação sobre os itinerários cognitivos. Então, tem a transmissão da etapa, essa transmissão da formação da sequência de atividades e depois os desdobramentos da escola. São 3 momentos formativos que cada sequência de atividades se completa. Bom, no planejamento da ATPC, e aí entra o roteiro que está disponibilizado naquele link em PDF, são orientações para que o trabalho seja feito analisando o processo cognitivo, analisando o itinerário cognitivo que foi desenvolvido ao longo da sequência. Então, nós sugerimos que os professores se juntem aos colegas do mesmo ano da série, presencial ou virtualmente, leiam, analisem e discutam as questões da sequência e planejem o desenvolvimento da sequência de atividades. Bom, para isso, no roteiro, vocês têm 5 páginas, e essas páginas, elas têm essas questões que estão projetadas na tela. Então, não se preocupem, esse material, a partir de agora, está naquele roteiro que foi disponibilizado o link no início da formação. Então, é preciso um trabalho para que a gente pense quais objetos de conhecimento são fundamentais para que os estudantes desenvolvam as habilidades. Esse é um processo de ação e reflexão sobre o trabalho a ser desenvolvido durante a sequência. Então, aqui eu tenho 4 questões lá, justamente por uma questão de tempo e uma questão de aproveitamento, está dividido em 5 páginas. Mas, em suma, são essas 4 questões que a gente sugere que sejam desenvolvidas durante o trabalho na ATPC na escola. E aí também é importante a gente pensar na questão, novamente, do itinerário cognitivo e como que cada atividade que compõe o itinerário cognitivo pode ser potencializada nesse contexto híbrido em que nós estamos vivendo. Nós estamos agora nos aproximando da parte final da formação. Só para retomar o que a gente conversou aqui, nós discutimos um pouco das habilidades da sequência, nós analisamos superficialmente, claro, por conta do tempo, os itinerários cognitivos e apresentamos algumas orientações para a organização do planejamento da S2 na ATPC. Ressalto que esse item 3 está no roteiro que foi disponibilizado, está em PDF no final da formação. Bom, eu peço que vocês, por favor, façam a avaliação da formação. A Tânia, não sei se ela já colocou, mas ela colocará no chat o link para a avaliação. Eu agradeço a todos a participação, obrigada pela participação no chat, obrigada pelas perguntas, obrigada pelas considerações que foram feitas. Sim, Camila, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Tá ótimo. O link também da avaliação, ele está sendo projetado aqui também, mas eu já coloco aqui para vocês.
Ótimo. Basta aguardar um pouquinho aqui. Só no final do slide eu tenho as referências, eu vou deixar a avaliação projetada, mas ao final nós temos as referências do material que foi usado para essa formação, para os slides. Isso, deixa eu copiar aqui, que é o bit.ly, né, pequenininha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Bom, nos encontraremos daqui 15 dias, no dia 24, para que a gente possa fazer a formação juntos da sequência de atividades 3 da segunda série. Novamente eu agradeço a todos. Tânia, muito obrigada pela participação, pela colaboração. Obrigada à equipe de apoio também da IFAP. Bom trabalho para todos, boas aulas. Eu também agradeço bastante a participação da nossa querida professora, né, professora Camila Augusta, né, muito querida, muito meiga. Os professores agradecem bastante também, dizem que foi uma excelente formação, né, agradecem a participação. Eu também agradeço bastante a participação de todos os professores e professoras, né, esperamos que o conteúdo tenha sido de grande valia. Eu disponibilizei aqui no chat também o link, né, onde vocês podem obter os conteúdos, né, os PowerPoints que foram apresentados hoje, e também o link da recuperação, referente à avaliação da recuperação, que aparece aí também projetado para vocês, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, né, e uma boa manhã de trabalho também, tá bom? Muito obrigada.